Boa noite, igreja. Como é bom estarmos aqui mais uma noite. E mais uma noite de bênçãos, né? Eu queria agradecer a presença de cada um, que Deus possa abençoar. Vocês escolheram estar aqui hoje para a honra e glória de Deus. E hoje nós vamos estudar, já estamos chegando quase ao fim, né? A gente encerra no domingo, mas temos hoje, amanhã à noite, no domingo a gente já encerra. Domingo nós temos a presença do pastor também aqui, mas eu tenho certeza que será bênção, já está sendo bênção nas nossas vidas, porque a palavra de Deus ela tem esse poder. Antes da gente começar aqui o tema de hoje, nós vamos fazer mais 2 sorteios. Coloca aí, Jéssica. Vai ser até o 42. Pode chamar aí primeiro. Número 20. Salmo está aqui. 41. Pedro Wilson. Ganhou o brinde. Vem aqui entregar, bebê. Não existe isso não. Vem, bebê, entregar. Vem, bebê, entregar. Como é que coloca essa entrega aí? Pode pegar. Pronto. Tá, deixa eu tirar uma foto aí. Inclusive participar de tirar uma tua praga dessa mais nova, tá? Vem amigo do teu aí. É teu, Fazer. Ganhou pra ele. Próximo, Jéssica. Número 30. A preta. Não ganhou. Só sai corredor do açude, gente. Não tem isso não. Tem que ver esse negócio aí nesse computador. Pode chamar outro. 21. Se for corredor. Não. Vitor, mas também não está aqui. Vai, Jéssica. Centro. Ivaldo. Só sai corredor. De novo. Número 6. Olha. A Andréia. Não veio, né? Passa, Jéssica. Número 8. O dia que sai do custódio, não vem. Jackson. Também não veio, né? Mais outro. O pessoal está perdendo prêmio. 14, João Beto. Chegou na hora, não foi, Neto? Vem cá. Entregar ele, Cacá. Chegou na hora de receber. Pode escolher qualquer um, Cacá. Entrega ele para ele. Pode colocar. Pronto, aí amanhã nós temos mais sorteios. Bom, nós vamos continuar nossos temas sobre o Apocalipse. E eu confesso que este tema, ele me dá medo. Eu não vou ser hipócrita para vocês, eu não vou vir aqui mentir. Que quando eu vou estudar sobre esse tema, quando eu estudo sobre esse tema, me dá um medo. E é normal a gente sentir medo por sermos seres humanos. Então nós vamos estudar hoje sobre o fechamento da porta da graça. A gente utiliza esse tema, fechamento da porta da graça, não é que existe uma porta da graça aberta. A gente traz uma figura de linguagem, igual a gente falou na Arca de Noé, que a porta foi fechada e ninguém mais pôde entrar. A gente também traz essa comparação, como trazendo uma alusão à porta da graça. Vamos se acalmar, fazer silêncio, para que a gente possa entender direitinho e todo mundo possa ouvir. Vamos agora abrir nossas Bíblias no livro de Jeremias. Vamos deixar agora Deus falar conosco. Jeremias, a gente aprendeu ontem Jeremias depois de Isaías. Jeremias 30. Quem não tem Bíblia,
As meninas vão entregar aí para vocês. Quem mais não tem Bíblia, levanta a mão. Contrário, Jeremias? Quem já encontrou na Bíblia, localiza o número. Tá, página? 732, a página. Amém? Amém. Vamos falar com o nosso Deus. Grandioso Deus, a tua palavra está aberta e nós queremos e pedimos que o teu Santo Espírito, Senhor Deus, nos ensine mais uma noite. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Vamos ler o 6 e o 7, né? Diz o seguinte: perguntai, pois, e vede, se acaso um homem tem dores de parto, porque vejo, pois, a cada homem com as mãos na cintura, como a que está dando à luz. E por que se tornaram partos todos os vossos? Irmãos, aqui nós vamos já ler o 7. Fica com a Bíblia aí. Só para a gente contextualizar, o verso 6 diz assim: parece que os homens estão sentindo dores de parto. As mulheres aqui que já tiveram seus filhos, né, em parto normal, principalmente as mais antigas, que não tinham anestesia, não tinha essas coisas, a dor é muito grande. Os relatos que a dor é insuportável. Os homens gostam até de brincar que se fossem os homens que sentissem essa dor, eles não iam aguentar. Essas mulheres são mais resistentes à dor, né? Então, o que aconteceu para que Jeremias tivesse essa visão? Jeremias disse que olhava para os homens estavam com a mão na cintura, pálidos de tanta dor, de tanto medo. Vocês lembram que lá em Mateus 24, Jesus disse assim: todas essas coisas vão acontecer, mas ainda é o princípio das dores. Ele estava dizendo que era o princípio das dores. Quando a mulher começa a sentir as dores, indica o quê? Que vai chegar o parto, mas ainda é o princípio. Ainda demora algumas coisas a acontecer para que ela possa dar a luz. Da mesma forma, Jesus está dizendo: é o princípio das dores. Vai começar a acontecer coisas agora que vão ser praticamente insuportáveis, que vão causar medo, que vão causar espanto, ansiedade, angústia. E é isso que Jeremias está vendo aqui: homens pálidos de angústia. Agora vamos ler o 7. Que grande é aquele dia, e não há outro semelhante. É tempo de angústia para Jacó. Aí Deus sempre, se parasse aí, se acabasse, a gente ficava com medo, né? Mas sempre Deus dá logo uma saída. Ele continua dizendo no 7, né? Ele, porém, será o quê? Livre dela. Irmãos, o fechamento da porta da graça, antes desse fechamento, antes do Espírito Santo sair da terra, vai acontecer uma grande angústia, um período em que todo mundo vai passar, não só aqueles que vão ser os remanescentes, não só aqueles que vão escolher obedecer a Deus, mas todos, tanto os ímpios quanto os justos, todos irão passar por essa angústia, todos. E é uma angústia a qual nunca houve dia igual. Jeremias já falou aqui. Jeremias, os homens vão estar pálidos de medo. E eu falei para vocês no início, né? Eu tenho medo desse tempo. Me dá um certo medo, que eu fico pensando assim: meu Deus, vai ficar um grupo de pessoas vivas para ver Jesus voltar. Aí eu disse: será que eu vou ter forças para ver tudo que vai acontecer, para passar por tudo que vai passar? Às vezes eu fico pensando: Deus, é melhor o Senhor pedir para eu descansar, mas se eu não descansar, se for para eu estar de pé, vendo, vivo, eu quero que o Senhor Deus me dê forças, porque o que vem por aí não é simples, não é simples. Mas Deus termina o texto bíblico dizendo assim, mas vocês serão livres. Irmãos, é inevitável passar por problemas. Nós já conversamos sobre isso há algumas noites. Mas a gente precisa passar com Jesus, porque é sinal de que há uma solução no final. Há uma solução no final. Vamos prosseguir. Você já ouviu falar sobre o pecado contra o Espírito Santo? Já ouviu falar o que é isso? A gente costuma dizer que o pecado contra o Espírito Santo é um pecado que não tem perdão.
Como assim, um pecado que não tem perdão? Jesus não disse que todo pecado é perdoado, que sua graça, seu sangue foi o preço que ele pagou na cruz, pagou por todos os nossos pecados. Existe um pecado que não tem perdão? O que é esse pecado contra o Espírito Santo? Vamos ler aqui, ó. Chega um ponto em que certas características estão até tal ponto implantadas em nosso caráter que as situações novas só conseguirão arraigá-las ainda mais em nós. Esta é uma das nossas tragédias. Deixa eu explicar mais claro o que é o pecado contra o Espírito Santo. Quando nós somos perdoados, nós precisamos fazer o quê? Pedir perdão. Precisamos se arrepender, pedir perdão. E Deus conhece nossos corações e Ele sabe que a gente está arrependido. Pronto, aí Deus perdoa. O pecado contra o Espírito Santo é aquele que eu não quero perdão, o que eu não acho que eu preciso. Tipo, eu faço um mal ao Andrei e eu digo assim, eu não fiz nada. Eu estou certo, ele está errado. Eu não preciso de perdão. Eu fazendo mal a ele. E eu não quero perdão. Eu não acho que estou errado. Ou seja, como é que Deus vai me perdoar se eu não quero? Se a maldade já está tão enraizada na minha mente, que para mim aquilo que eu fiz, as palavras que eu falei, os atos que eu fiz, qualquer coisa que eu fiz para fazer mal a ele, para mim não é mal. Como é que Deus vai me perdoar se eu acho que não é? Esse é o pecado do Espírito Santo. A gente precisa tomar cuidado, porque muitas vezes nós podemos estar cometendo isso direto. Quando a gente não dá abertura para que Deus possa nos perdoar, para que Deus possa entrar nos nossos corações e ver os nossos erros, as nossas falhas. Às vezes a gente está tão acostumado a olhar o erro do outro. O expedito é assim, Deus me livre. Chegar perto dele, sempre que eu faço coisa pior, mas eu não consigo enxergar, porque já está enraizado na minha mente que eu não erro, que eu sou santo, que eu não preciso de perdão, porque eu não tenho nenhum pecado. E está se enganando, está pecando contra o Espírito Santo. O que Ezequiel diz? Ezequiel 3:27 diz o seguinte: mas quando eu falar contigo, abrirei a tua boca e lhes dirás, assim diz o Senhor Deus, quem ouvir, ouça, e quem deixar de ouvir, deixe, porque eles são casa rebelde. Deus, Ele não nos obriga a aceitar o perdão. Deus, Ele tem a nossa disposição à graça. A graça está à disposição para qualquer um. O perdão está à disposição para qualquer um. Vai chegar um momento em que o Espírito Santo vai sair, porque não tem mais tempo para arrependimento. Vai chegar um momento em que nós não vamos mais conseguir encontrar o perdão, porque já chegou ao limite da ira de Deus. Deus se ira, Deus é amor e Deus é justiça. Um avião não voa só com a asa, não. Só com a asa do amor, não. Ele tem que ter a asa do amor e a asa da justiça. Então, é muito lindo a gente pregar que Deus é amor e está correto. Deus é amor. Mas a gente tem que lembrar que Deus é justiça também. Nós precisamos lembrar que Deus é amor e Deus é justiça. E amanhã, nosso penúltimo tema vai ser sobre a ira de Deus. E Deus vai se irar. Quem está dizendo isso não sou eu, porque eu não tenho autoridade para falar nada. Quem vai dizer isso é a Bíblia. Nós vamos abrir a Bíblia, vamos ver os versículos que falam sobre isso e vamos meditar e refletir sobre eles. Continuando. É possível rejeitar definitivamente a oferta de Cristo porque somos incapazes de rejeitá-la. Um dia faremos isso de modo definitivo. Nós somos capazes de não querer saber de Cristo. A irmã Conceição pode dizer assim, eu não quero saber de Deus mais. Eu pedi uma coisa a Ele, não me deu. Então eu não quero nem saber, para mim Ele morreu. Pode, Deus vai aceitar, mas vai ficar muito triste por conta disso, mas vai continuar amando ela como filho. Mas a escolha é minha e é sua. Nós somos responsáveis por nossas escolhas. Diz assim Daniel, olha aqui o que Daniel diz, Daniel 12, 9 e 10. E ele disse, vai Daniel, porque essas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados e embranquecidos e provados. Agora tem mais. Mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Então, ou seja, não tem como, vai ser um momento que eles não vão entender que a graça de Deus está disponível para eles, porque como eu já falei, eles acham que eles estão errados.
As pessoas vão dizer assim, eu faço de acordo com o que eu sou feliz. E está tudo bem. Como a gente conversou ontem. Tem pessoas, e às vezes nós mesmos, queremos que Deus se ajoelhe e faça todos os nossos gostos, ao invés de ser o contrário. A gente precisa ter cuidado. Em Apocalipse 22, 10, 12, é o seguinte, ó. Então me disse, não cele as palavras da profecia deste livro, pois o tempo está próximo. O que é que Jesus disse aqui? Isso aqui é uma das frases mais duras, mais certas, ó. Continue injusto a praticar a injustiça, continue o imundo na imundície, continue o justo a praticar a justiça, e continue o santo a santificar-se. Eis que venho em breve. Isso aí quer dizer o quê? Vai chegar um tempo que quem pratica imundície, quem é injusto, quem escolheu estar na fileira do inimigo, ele não vai mais poder voltar atrás, porque já acabou, porque Deus já está voltando. Eis que venho em breve. Nós precisamos tomar nossas decisões. Nós precisamos conversar com Deus. Nós precisamos entender o que Ele quer para a minha vida. Qual o desejo, qual os sonhos que Ele quer realizar na nossa vida. Nós precisamos ter essa intimidade com Deus. Agora existe esse tempo de angústia. Mas o que é isso, esse tempo de angústia? Diz assim, ó. Tempo de angústia, a angústia de Jacó. Vocês lembram qual foi a angústia de Jacó? Ó, Jacó enganou seu irmão para ganhar o direito da primogenitura. Depois ele fugiu, passou trabalhando na casa de seu tio anos e anos, e ele voltou com as duas mulheres e toda a família cheia de filhos. Foi o que ele fez. Quando o exército vinha, né, o povo ficava alguém observando na frente, dizia assim, ei, avisa Jacó que o irmão dele está vindo, porque ele roubou a primogenitura dele. Foi o que Jacó fez. Botou todo mundo para ir para um lado e ele ficou sozinho lá. E ele começou a sentir uma angústia muito grande. Por quê? Porque ele não sabia o que aquele irmão ia fazer com ele. Ele ficava imaginando, se ele vai me matar, vai matar minha esposa, vai matar os meus filhos, ele vai se vingar. Então ele passou a noite em angústia. Ele ficou angustiado porque ele não sabia o que fazer. Aí teve aquele episódio que ele lutou lá com o anjo, tudo que deslocou a coxa dele. Todo esse episódio, mas hoje ele teve uma grande angústia. Aí quando o Apocalipse fala da angústia de Jacó, ele traz essa alusão desse tempo. Uma época em que a humanidade rejeitará de maneira coletiva e definitiva o Espírito Santo de Deus. Irmãos, vamos parar para pensar. A Bíblia diz, deixa eu botar ela aqui no versículo, que acontecerá uma perseguição vindoura, que está chegando essa perseguição. Em Apocalipse 13, 6, 7, 15, 17. Eu vou ler, depois nós vamos conversar. Foi-lhe dado poder, isso aqui é dado poder ao anticristo, para guerrear contra os santos e o quê? Vencê-los. Perfeito. Foi-lhe dada autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. Todos os habitantes da terra farão o quê? Adorarão a besta. Aqueles que têm ouvido, ouça. Se alguém há de ir para cativeiro irá. Se alguém há de ser morto a espada haverá de ser morto. Aqui está a perseverança dos santos. Foi-lhe dado poder para fazer que fossem mortos todos os que recusassem adorar a imagem da besta. Também obrigou todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser que tivesse a marca, que é o nome da besta ou o número do seu nome. Irmãos, isso é muito pesado. Nessa parte que eu digo que eu tenho medo. Porque serão perseguidos, todo mundo que não fosse ajoelhar ao anticristo vai ser perseguido, vai ser proibido de comprar, vai ser proibido de vender, vai ser proibido de fazer muitas coisas, vai ser levado a tribunal, vai ser preso. Aqui a palavra de Deus que está dizendo, não sou eu. Mas vamos pensar o seguinte: aqui está dizendo que toda a terra vai se juntar. Você já acha que é possível? O Brasil está partido do meio, né? Um lado de direita, outro de esquerda. O mundo começa, Estados Unidos de um lado, Rússia do outro, China do outro. Está todo mundo só tirando Irã, odeia Estados Unidos, e começa aí a rivalidade.
A gente olhando por esse lado, como é que eles vão se juntar? Ateu não gosta de cristão. Cristão não gosta de ateu. Aí todo mundo se separa. Mas aqui na Bíblia está dizendo que todos vão se unir. E a gente olhando por esse cenário, a gente, como é que isso vai acontecer se eles não se gostam? Não conseguem nem ficar no mesmo espaço. Lutando por riquezas naturais do outro país, tomando a força. São uma série de coisas acontecendo. Mas deixa eu fazer aqui, refrescar nossa memória, quando isso já aconteceu. Qual foi o país que na Covid não usou máscara? Nenhum. O mundo todo se juntou pelos mesmos decretos de afastamento, pelos mesmos cuidados. O mundo todo parou. Eles continuaram se odiando, mas todo mundo fez. Vocês estão percebendo? Foi dado poder para o anticristo. Então, ele não vai dizer assim, não, vamos se juntar para matar fulano de tal, não. Ele vai vir com algo que vai unir. Não vai ser outra pandemia. Eu, particularmente, não acredito que seja. Mas vai ser algo ligado à natureza, à sustentabilidade, ao ecossistema. Vamos ter que parar porque o mundo está acabando. Os cientistas já falam que as geleiras estão derretendo, que a camada de ozônio o efeito de estufa está ficando maior, as chuvas estão ficando mais escassas, o mundo tem que parar um dia, todo mundo tem que fazer certas coisas, tem que ser feito isso, aquilo outro. Então ele vai chegar como assim? Eu não sei, não tem como prever. A Bíblia não diz como vai ser. Mas nós sabemos que é possível. Sempre, desde o início, eles fizeram um governo único, para que pudessem mandar em tudo. Se a gente perceber, vamos pensar. O mundo é solto. Nós não temos um representante mundial. Não temos. Tem pessoas que têm um determinado poder e que a hora que quiser pode mostrar esse poder. Mas deixa eu perguntar uma coisa a vocês. Quem é o dono da internet? Não tem. A qualquer hora um hacker pode entrar, fazer uma coisa, fazer outra, hackear uma conta de um banco, destruir uma empresa. Quem é o dono da Bolsa de Valores? Não tem. Do nada a Bolsa de Valores lá no Japão ou na China perde a ação, aqui no Brasil as empresas fecham. Porque estão todos conectados. Vocês estão entendendo? Está tudo solto. E a ideia que o Apocalipse fala sobre os últimos dias é que vão se unir. Eu não sei como, mas se a Bíblia está dizendo, eu acredito. Vão se unir. Já se uniram para outras coisas. Então a gente precisa se preparar, se fortalecer, se unir, principalmente se unir com Deus. Vamos avançando, nós já estamos indo para o final. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé. Vocês viram aquela parte que diz assim, colocará um sinal na testa ou na mão? Aqui é como se fosse, os judeus eles já faziam isso. Eles colocam aqui eu esqueci o nome agora, mas é tipo uma caixinha. E dentro dessa caixinha tem os mandamentos de Deus. Então, no final dos tempos, o que nós vamos ter que colocar na nossa cabeça, nos nossos pensamentos, na nossa mão, através das nossas obras, das nossas escolhas das nossas obras, são os mandamentos de Deus. Os mandamentos de Deus eles vão ser a base para escolher aqueles que vão, escolhem Cristo, aqueles que estão contra Cristo. Infelizmente, isso a Bíblia deixa bem claro. Mas, não são só os adventistas que falam isso não, viu? Aqui, o Didaquê, que é um documento que foi feito lá no ano 60 ou 90 depois de Cristo, dizem, que era pelos apóstolos, né? Era que fosse conselho pelos apóstolos. Eles já falaram nesse tempo de angústia. Também o catecismo, os nossos irmãos católicos também, os nossos irmãos queridos católicos, eles também têm o seu catecismo falando sobre esse momento de angústia. Esse tempo de angústia, ele fala, antes da segunda vinda de Cristo, a igreja precisa passar por uma provação final. Passar por que sacudirá a fé de muitos crentes. A perseguição que acompanha sua peregrinação na terra revelará o mistério da iniquidade, na forma de um engano religioso que é o anticristo. Isso está no catecismo da Igreja Católica. Um pseudomessianismo pelo qual o homem se glorifica a si mesmo no lugar de Deus e de seu Messias que veio em carne. Também não é só a Igreja Católica. Outras igrejas, principalmente com esse Billy Graham,
Ele é um dos reverendos mais famosos dos Estados Unidos. Onde ele ia, ele levava multidões. E ele também falava sobre esse tempo de angústia. Ele também falava sobre isso. Então, todas as religiões sabem disso. Que haverá esse tempo de angústia, a gente tem que se preparar e se unir a Deus para que Ele nos dê força. Ellen White também diz. E nós já vamos encerrar com esse verso. Ela diz assim, ó: o tempo de angústia, como nunca houve, que a gente leu na Bíblia, está prestes a manifestar-se sobre nós. E necessitamos de uma experiência que agora não possuímos. Talvez se a gente for pensar agora, dizer assim, meu Deus, como é que eu vou ficar sem fazer essas coisas? Se alguém vier aqui e dizer assim, você aceita, você nega sua fé, acontece com você. Eu nego minha fé. Nós não possuímos ainda, nós precisamos pedir a Deus mais força. Nós precisamos pedir a Deus mais fé, mais coragem. Olha o que diz aqui. Dá-se a muitas vezes o caso de se supor maior angústia do que na realidade o é. Não se dá isso, porém, com relação à crise diante de nós. A mais vívida descrição não pode atingir a grandeza daquela prova. Naquele tempo de provação, toda alma deverá estar por si mesma em pé perante Deus. Ela diz, pode exagerar o tamanho dessa angústia, Marina, mas não será nem pouco do que vai ser na realidade. E o interessante, nós precisamos ter a nossa fé. A Toinha não pode desconfiar na fé do expedito, na fé da Rutinha, nem a Rutinha na fé da Toinha, nem o Saco na fé do André. Temos que estar em pé diante de Deus, perante Deus. Irmãos, nós precisamos buscar Deus de todas as formas. Nós não podemos esquecer que nós vamos passar por um momento de dificuldade tremenda. E talvez aos olhos humanos seja impossível resistir. Mas lembre-se, Deus disse que vai nos livrar. Nós iremos passar por ela, iremos sentir a angústia, mas nós seremos livres. Ela será por pouco tempo. E para isso, para finalizar, eu gostaria de ler Mateus 5,12. Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês. Mateus, o primeiro livro do Novo Testamento. Verso 12. Contrário? Bem, diz o seguinte: regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Irmãos, com tudo isso que a gente ouviu hoje, com essa angústia, com a perseguição, com tudo que às vezes nos assusta, meu Deus, como é que eu vou passar isso? Como é que eu vou sustentar meus filhos? Como é que vai ser? Será que eu vou ter força para não negar a minha fé? Com tudo isso a gente escuta Jesus dizendo, exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão, é grande o vosso tesouro que está no céu. Sabe, irmãos, a caminhada ela pode parecer dura, pode parecer difícil, a gente pode cair muitas vezes, às vezes a gente vai até levar empurrão de amigo, do chão para a gente voltar e retornar. Mas nós não podemos desistir. Não importa quantas vezes você já tentou, não importa quantas vezes você já desistiu, levante-se, continue. Vai vir coisa pior ainda pela frente, mas nós estamos com Cristo. E no final do caminho tem um tesouro belíssimo para você. Mas eu não estou falando de dinheiro, não. Eu não estou nem falando de riqueza, porque isso vai ser irrelevante quando a gente tiver chegado no final. Nós iremos encontrar Jesus. Irmãos, conta uma historinha para criança de um vale que tinha muitas árvores.
E o pássaro comendo essas frutinhas, ele saiu voando com semente na água no bico, soltou ali perto, onde tinha as outras árvores grandes, onde tinha um riacho, onde a terra estava bem nutrida, e a outra semente foi mais um pouquinho à frente no deserto, seco, onde não tinha água. E essas árvores começaram a crescer, das duas. A que estava ali na sombra, na água fresca, iluminação freática passando bem pertinho das suas raízes, ali se esforçava. Cresceu a coisa mais linda do mundo. A outra, no deserto, teve que se esticar para procurar água lá no fundo. Carruagens passando por cima, animais, ela cresceu toda torta, danificada, com marcas de pisões, mas ela cresceu também um pouquinho. Vento, sol, mas ela cresceu. Chegou um dia que os homens decidiram cortar todas as árvores, e cortaram, e deixaram somente essas duas menores, essa que estava bem bonita perto do riacho e a outra que estava no deserto, e eles ficaram olhando uma para a outra, começaram a imaginar: sou bonita, estou aqui frondosa, enquanto ela está ali lutando para viver, está lutando para crescer. Mas disse que à noite veio uma chuva muito forte, com ventanias grandes, de trovões e relâmpagos. E a árvore que estava no deserto disse assim: é mais uma chuva. E ela não sentiu, porque ela estava acostumada a passar por essas adversidades, ela estava acostumada a passar por aquilo. Mas a outra árvore que nunca tinha passado foi arrancada, foi levada pelo vento, pela tempestade, morreu. A outra conseguiu sobreviver. Chegou de manhã, ela estava do mesmo jeito, porque ela tinha passado por muitas dificuldades, muitas aflições, e através disso ela foi se fortalecendo. E quando a chuva forte veio, era só mais uma chuva. Nós vamos receber a última provação, a última, amém? Vai ser mais uma, embora ela seja maior, mas nós já vamos estar preparados, porque nós vamos ser reforçados com o poder da justiça, com o sangue de Jesus. A Pâmela agora vai cantar, e esse louvor eu vou clamar a Deus para que Ele penetre em nossos corações, para que a gente acalme o nosso coração, que apesar da mensagem hoje ter sido forte, às vezes causa medo, porque exige que a gente faça algo, exige que a gente renuncie muita coisa, mas chegar no final nós temos um tesouro. Eu não vou dizer qual é esse tesouro, porque quem vai dizer agora, ela vai cantar.
continuemos firmes, porque no final desse caminho estreito, espinhoso, difícil, cheio de renúncias, cheio de dificuldades, terá um tesouro, que é Jesus Cristo. Amém? Vamos orar. Grandioso Deus, muito obrigado por mais uma noite. Obrigado, Senhor Deus, por teu Santo Espírito nos ensinar mais uma vez. Eu apresento, Senhor Deus, mais uma vez cada vida, Senhor Deus, presente aqui, como também a das crianças lá atrás. O Senhor Deus cuide de cada um, cuide de cada família aqui representada, Senhor Deus. Nos dá uma boa noite de sono, Senhor Deus, um sábado em tua companhia, Pai. Que amanhã nós possamos estar aqui no nosso penúltimo dia, que possamos, Senhor Deus, ter muitas bênçãos, muitas decisões de te seguir, Pai. Eu entrego em tuas mãos todos os nossos planos e sonhos. Em nome de Jesus nós oramos. E a igreja diz: amém. Amém, Jesus, amém. Boa noite a todos. Até amanhã. Que a graça e a paz de Deus exaltem o Pai.